Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de História do 8º ano com o tema o Iluminismo e a Monarquia Constitucional na Europa. Vai existir um movimento contra o absolutismo, porque a Europa até então ela era governada por monarquias absolutas e o absolutismo foi uma das marcas do século XVII na Europa. Na França, na Inglaterra e na Espanha, por exemplo, a autoridade do rei era quase absoluta. Acreditava-se que o poder do rei era concedido diretamente por Deus. Na Inglaterra, a transição da monarquia absoluta para a monarquia constitucional aconteceu após a Revolução Puritana de 1604 e a Revolução Gloriosa, iniciada em 1688. O que foi esse movimento contra o absolutismo, então? Esse movimento contra o absolutista, ele foi a insatisfação com os monarcas, onde eles exigiam a maior participação, principalmente da burguesia e um certo grupo da nobreza, exigiam uma participação a mais na parte do governo, de se poder governar mais o país. Então, vai existir um contra-absolutismo. Mas até chegar à quebrada do absolutismo, vai se ter um período em que as monarquias começarão a ser uma monarquia constitucional. O que quer dizer? Além da monarquia, vai se ter um parlamento, que nem a gente tem hoje no Reino Unido, onde se tem o rei e a nobreza, mas eles não decidem todas as leis, eles estão lá apenas figurativamente, onde o parlamento é que vai tomar as decisões efetivas para o país. Então, a Revolução Puritana aconteceu durante o governo do rei Carlos I, que governou por quase 25 anos, de 1625 a 1649, de forma absoluta. A burguesia, interessada em um sistema econômico mais liberal, criticava a constante intervenção do monarca nos assuntos econômicos. Alguns grupos religiosos também estavam insatisfeitos com governos, grupos esses que o próprio Carlos I que tinha selecionado para citar ao seu lado, bem como o parlamento inglês, que buscava maior autonomia. Já a Revolução Puritana, no poder, Carlos queria aumentar a taxa dos impostos, mas dependia de uma aprovação do parlamento. Os parlamentares exigiram uma petição relacionada aos problemas impostos, prisões, julgamentos e convocações do exército. O rei ordenou, então, a partir daí, o fechamento do parlamento por no mínimo 10 anos. E por isso, em 1640, pequenos proprietários, representantes da pequena nobreza rural, aliados e alguns setores da burguesia e seguidores da religião puritana se juntaram e vieram a tentar derrubar os poderes absolutistas. A monarquia, então, foi substituída por uma república, liderada por Oliver Cromwell, que governou de forma praticamente absoluta também, porque mesmo que a monarquia tenha sido derrubada, as tradições, as suas formas de governo continuaram sendo absolutas, porque aquele que chegava ao poder não queria soltar o poder de forma alguma. Então, após a morte de Cromwell em 1660, o parlamento inglês decidiu pelo retorno da monarquia. Carlos II, filho do rei de Carlos I, retornou do seu exílio na França e assumiu a coroa da Inglaterra. Porém, Carlos II não chegou a implantar oficialmente o absolutismo como forma de governo, mas procurou fortalecer o poder régio e de todas as formas enfraquecer o parlamento. Porém, Carlos II morreu jovem e morreu sem deixar herdeiros, e por isso seu primo Jaime II assumiu o governo em 1688. O parlamento depois conseguiu fazer com que o Jaime II fosse deposto e entregou o trono ao seu genro, o príncipe holandês Guilherme de Orange. Eles entregaram o trono ao Guilherme de Orange porque ele seria propício a ser manuseado pelo parlamento. Então, o Guilherme de Orange foi coroado como Guilherme II em 1689. O novo rei aceitou o acordo feito com o parlamento de obedecer às medidas previstas pela Declaração dos Direitos. A partir da Inglaterra, esse processo de mudança, não só de forma do governo, mas também no modo de pensar e nas práticas sociais, iria se difundir por outros países na Europa, o que faria com que grandes pensadores começassem a existir e começassem a questionar as sociedades. Assim, não só pensadores do campo da filosofia, como matemática, economia, de todos os âmbitos que a gente conhece, começavam a se questionar como a sociedade era feita, e a partir daí surgiu o movimento iluminista. As primeiras manifestações do iluminismo ocorreram nos Países Baixos, ainda no século XVII, porque nos Países Baixos podia discutir
discutir e publicar tratados científicos contra a Igreja Católica e as monarquias. Em contrapartida, outra parte da Europa nesse tempo não se podia de forma alguma questionar a Igreja Católica e as monarquias absolutas. Dois dos mais importantes precursores do Iluminismo foi o pensador inglês John Locke e o filósofo francês René Descartes, que viveram alguns anos na Holanda, uma das províncias dos Países Baixos. John Locke foi conhecido como o pai do liberalismo. Ele é um dos pioneiros do pensamento liberal. Ele defendia a liberdade da consciência, a tolerância religiosa, o direito de cada um escolher sua própria religião e propunha a separação entre igreja e Estado, onde a igreja e o Estado não deveriam governar. René Descartes, na França, já tinha defendido o método racional do pensamento e o uso da reflexão e da dúvida para chegar a uma verdade. Para ele, a razão era o ponto de partida do conhecimento. As ideias deveriam ser colocadas rigorosamente a provas investigadas e não levadas como uma verdade absoluta de cara. Somente aqueles que resistissem às dúvidas e à investigação deveriam ser consideradas verdades, para que a gente não começasse a levantar falsas verdades feitas por uma sociedade falando de fatos históricos, porque poderia ter fatos históricos distorcidos. Então, René Descartes ele defendia essa investigação incisiva da verdade, dos fatos históricos. Os ideais iluministas eles eram compostos pela extinção da ignorância e da superstição por meio da educação e da divulgação do conhecimento científico. Eles defendiam que toda a população deveria ter oportunidade de estudo. O uso da razão como instrumento para conquistar a liberdade e a capacidade do ser humano de pensar por si próprio. Porque os ideais iluministas identificam que o quê? Quando você segue a razão, você vai seguir pelo seu próprio pensamento e não pelos ideais de outras pessoas impostos a você. E também a tolerância e a liberdade religiosa e política. A liberdade de consciência e expressão e também a condenação das injustiças, dos privilégios, da dominação religiosa e do Estado absolutista. A gente vai ficar por aqui. Até uma próxima aula e obrigada!